Fala, meu aluno, é um prazer ter você novamente no meu canal e para a aula de hoje nós vamos comentar duas questões do Enem e eu conto com a sua participação. Vamos para a nossa próxima questão do ano de 2019, ano passado. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela sua capacidade de moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade por duas camadas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Então, nas nossas aulas presencial ou à distância, a gente sempre fala o quê? Que a membrana plasmática ela é formada por bicamada lipídica, né? Bicamada lipídica, mais proteínas transportadoras para o transporte ativo ou transporte passivo, vai depender do mecanismo que essa célula vai utilizar. E nós sempre citamos o seguinte, que ela é fluida, existe, né, transporte de água, substâncias minerais, que ela permite a interação do meio externo para o meio interno. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios podem representados conforme a figura, podem influenciar na sua fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, olha que tranquilo. Essa questão ela é mais interpretativa do que ali do teu conhecimento científico, né? Claro que você tem que ter, mas a resposta, a charada, ela já está na questão. Então, ela é fluida, como a própria nomenclatura já diz, ela é uma bicamada lipídica e ela tem caudas de saturação. Então, aqui está a representação, a cauda polar, né? E você vai ter as caudas com as suas insaturações. Olha que bacana essa questão, gente. Então, ele te dá um exemplo, ele te dá uma representação do que é, ele te diz a fluidez e ainda te diz uma parte muito bacana. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Olha a imagem. Olha o tamanho desse fosfolipídio, né? Então, quanto maior o tamanho, menor será a fluidez, menor será o seu transporte. Aí ele te dá um outro exemplo aqui. Deixa eu olhar aqui, deixa eu me modificar. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrados de 1 a 5. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Exemplo 1, 2, 3, 4, 5. Quais das bicamadas lipídicas apresentadas possuem maior fluidez? Então, mesmo que você não tenha aquele conhecimento assim aprofundado, né? Mas você só poderia ficar na dúvida aqui entre 1, 2, deixa eu ver o que mais. No máximo 3. As outras você descartaria em virtude de seu tamanho anatômico, mesmo porque lá no comando da questão ela diz: professor, é o seguinte, eu posso encontrar todas essas camadas nas membranas, todos esses fosfolipídios nas membranas? Pode. Agora, o exemplo ele foi muito claro. Olha aqui o exemplo de fosfolipídios da representação. Ele te dá um exemplo. Então, se ele te deu um exemplo, te baseia nesse exemplo para marcar a tua alternativa. Olha aqui as medidas apolares para os lados opostos, as caudinhas com saturações. Então, a única que você poderia marcar é a letra B, B de beijo, né? Porque ela respeita o esquema do elaborador da questão, ela tem um tamanho anatômico reduzido e suas polaridades estão opostas, assim como as outras membranas, mas o que é categórico aí
é a sua representação. Vamos ver se ela está correta? Olha, nós acertamos. Então, algumas questões do Enem vêm dessa forma. Lembra? Você só vai marcar a alternativa que responde o comando da questão. Porque lembra o que eu falei no início? Algumas alternativas podem até falar uma verdade, mas elas não vão responder o comando da questão decentemente, como ela merece ser respondida. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, nós estamos melhorando nisso aí. Um beijão para todos vocês.